Portanto, estamos aqui novamente a continuar na primeira carta a João. É muito bom que estejam aqui, porque assim continuaremos juntos, navegando na Bíblia. E eu sempre peço às pessoas para terem as suas Bíblias em suas mãos, habituarem-se a serem ouvintes ativos, para saberem realmente o caso que eu estou a fazer se tem peso bíblico, não é? Tal como na Bereia, eles lá, os bereanos, não é? Eles viam e estudavam muito o que os apóstolos diziam e lá encontravam verdade. E também nos ajuda a saber por nós, a ter mais conhecimento da palavra, de onde é que ficam os versos e tudo mais. Então, eu durante este sermão vou-vos pedir para mudarem uma página ou duas para ver no contexto realmente o que o apóstolo João nos está a dizer hoje, pelo Espírito Santo, que é Deus. Portanto, continuamos na 1 João, lendo desta vez do versículo 5 até o capítulo 2, versículo 2. Se lembram da última vez? Nós vimos os primeiros 4 versos, estudamos, e se quiserem voltar a ouvir essa mensagem, vão ter que fazê-lo online no nosso website. Mas nós continuaremos na leitura, então, da 1 João, capítulo 1, versículo 5, a capítulo 2, versículo 2. Então acompanhem comigo a palavra viva. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Orarei para pedir a bênção de Deus nesta mensagem. Grande Pai, nós estamos agora juntos aqui, atraídos pelo Teu Espírito, a ouvir o que tens para nos dizer e pedimos, pela Sua vontade, nos transformes, mediante a Sua palavra, a o conhecer melhor, a nos transformar melhor, para que nós lhe demos toda a glória e o servimos para todo o sempre. Então, pedimos agora a Sua bênção na palavra pregada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Já tiveram pessoas nas vossas vidas que foram mais influências? Pessoas que vos conduziram a fazer, dizer e até pensar coisas que nos conduziram para a má vida. Algumas dessas pessoas, quem sabe, até dizem ser suas amigas. Querem o melhor para vocês, não é? Mas por vezes, mesmo não sabendo que o que estão ouvindo é o melhor para vocês, vocês seguem os conselhos destas outras pessoas e, no entanto, fazem decisões que vos magoam. Tanto fisicamente, por vezes, mas também espiritualmente. E por vezes, muitas das vezes, se não todas as vezes, vem por nossa própria culpa. Por nossa própria culpa, derivados das nossas escolhas egoístas, pecaminosas, provavelmente, por vezes, fazendo algo que outra pessoa está fazendo, mesmo sabendo que não deverias. Mais influências. Famílias, amizades, irmãos que vocês respeitam, talvez. No entanto, naquela altura, quando estão-vos a aconselhar ou a falar convosco, parecia tudo bem, até que chegou um momento, por alguma razão, se aperceberam dos próprios vossos erros e escolhas. Alguma coisa correu mal, não é? Ou já não se falam mais, ou algum conselho que seguiram levou para uma vida que depois ficaram num vício ou foram prejudicados de qualquer maneira, tanto em saúde como finanças,
hábitos, trabalho. Mas, no entanto, chegam a um ponto que só conseguem sentir culpa pelas decisões que fizeram, porque vocês têm responsabilidade pelas vossas escolhas, não é? Não conseguem controlar o que as outras pessoas fazem, dizem ou pensam, e nos leva, depois de cairmos, a pensar: eu não deveria ter feito isto, não deveria ter seguido aquele conselho, a sentir aquela culpa dos nossos pecados, incerteza por vezes se realmente existe perdão, se Deus, eu fiz esta coisa, pensei esta coisa, tive tanto tempo nesta fase da vida, se realmente agora sinto-me distante, não é? Nós sentimos que não há esperança, a relação está fria para com Deus, e talvez ainda fazer-vos duvidar se realmente são filhos de Deus e têm a vida eterna. Já estiveram nesse lugar de dúvida, talvez de desânimo, frieza, ou se realmente, por vezes, pode ser a realidade para muitos de vós, até hoje. Esta era a realidade que muitos do que ouviram e leram esta carta que nós temos hoje, do apóstolo João, era a realidade deles. Por isso é que ele concluiu a carta dizendo, no capítulo 5, versículo 13, não precisam de virar ali, eu vos leio: escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Ele conclui a carta dizendo que eu escrevi esta carta para vocês terem a certeza que vocês têm a vida eterna. Então eles andavam na dúvida. Andavam na dúvida porque realmente seguiram os conselhos de pessoas que antes respeitavam, estes falsos mestres, que influenciaram a ver vidas pecaminosas. Estes pobres crentes foram enganados, foram influenciados. Se repararem no capítulo 2, versículo 9, gerou uma divisão e falta de amor entre irmãos. O capítulo 2, versículo 16, vocês reparam que os seus ensinos e influência alimentaram amor pelas coisas deste mundo. Os desejos da carne, o orgulho da vida. E levando muitos a viverem em pecado como se nada fosse. Meus amigos, se um crente, uma pessoa que diz ser cristão, vive uma vida independente de Deus, ou em pecado habitual, como é que ele pode andar com comunhão com Deus? O pecado afeta a nossa caminhada com Deus. Afeta o nosso serviço a Deus. Afeta as nossas relações uns com os outros. Para crentes, isto é uma luta constante. Mas para o mundo, o pecado é normal, é a norma. A razão por que todo o ser humano tem a noção que algo está mal, que nós pecamos, e que tem a noção do certo e o errado, é porque Deus os criou à sua própria imagem. Nós todos sermos humanos, temos a lei de Deus no nosso coração, temos consciência do que é certo e errado, porque fomos feitos todos à imagem de Deus. E todos nós, com estas santas leis inscritas nos nossos corações, e sabendo do certo e errado, sempre escolhemos e tentemos preencher um vazio a que Deus lá pertence. É por isso que nós pensamos que o melhor para nós é o dinheiro, o sexo, a fama, não é? Sucesso. E, no entanto, é um vazio. É um vazio porque sempre queremos mais. E Deus só pode ser encaixado lá. E muitas pessoas, naquele tempo, também foram à procura de coisas mundanas. De uma propagação do ensinamento secreto, gnosticismo, e de não ter preocupação com o irmão, ser egoísta. Quando pecamos, nós falhamos o alvo. É o que é pecar, falhar o alvo para que Deus, quando nos criou, nos fez para estarmos em paz com Ele, numa comunhão com Ele, cuidar do seu mundo, expandir, estar em plena paz, sem corrupção, sem pecado. E então, sempre que pecamos, falhamos o alvo. Transgredimos a sua lei que está escrita no nosso coração. É por isso que nós estamos sempre a falhar todos os dias. E não é somente no que fazemos, pecado. Pecado também é o que pensamos. Lembrem-se do nosso Senhor Jesus dizer. Ouviram dizer antes, quem matar, não é? É assassino, não devam matar, ou não adulterarás, mas se olhares para uma mulher com desejos imorais, não é? Já cometeste adultério no teu coração. Ou se odiares o teu irmão, já tem aquela semente do ódio, que é o assassino. E também,
nos diz Tiago, que não fazer o que deveríamos fazer também é pecado. Evitar de fazer o que é certo e correto. Mas reparem comigo o propósito deste texto que estamos considerando hoje, no capítulo 2, versículo 1. O propósito do apóstolo João. Ele nos diz, capítulo 2, versículo 1, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Então, o meu objetivo esta manhã é destacar 4 razões que nos impedem de superar os nossos pecados. 4 razões que nos impedem de superar os nossos pecados. E isto para quê? Para nos ajudar a ter vitória sobre os nossos pecados, que estão sempre a nos atormentar, não é? 4 razões que nos impedem de superar os nossos pecados, para que nós tenhamos vitória na nossa caminhada com Deus sobre os pecados. E as 4 razões que nos impedem de superar os nossos pecados, a primeira é a falta de conhecimento de Deus. A segunda, eu já vos digo, é a falta de comunhão com Deus e o seu povo. A terceira é a falta de preocupação com o pecado. E a 4ª razão é a falta de certeza do perdão. A primeira razão que nos impede de superar nossos pecados é a falta de conhecimento sobre quem Deus é. E reparem no versículo 5, o que nos diz João. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Nesta secção do texto, o apóstolo João começa a abordar os danos colaterais feitos por estes falsos mestres, os seus ensinamentos sobre um falso Jesus. Falsas doutrinas que levaram os crentes, alguns deles, a viver em pecado e a fazer decisões pecaminosas. Eles desafiaram a autoridade dos apóstolos, do apóstolo João, que estava a supervisionar uma rede de igrejas em que esta carta foi enviada. Eles estavam a desafiar os apóstolos e também o testemunho que eles disseram. Lembram-se da última vez? Nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos, nós somos testemunhas que isto é verdade. Lembram-se? Desde eterno, histórico, pessoal e experiencial. Agora o apóstolo João passa a desafiar e a condenar as suas falsas crenças e afirmações e estilo de vida. Já repararam? Se afirmarem, é o que ele costuma dizer aqui. Se afirmarem, se afirmarem. E esta mensagem que ele está agora a tentar transmitir ao povo e por extensão a nós, ele diz que é exclusiva. Ele escreve no princípio, esta é a singular mensagem. Reparem. Ele diz que isto é a mensagem, não há outra mensagem. Portanto, há outros evangelhos. Lembram-se em Galatas, nos diz que é um falso evangelho, que nem um anjo que venha a propagá-lo, nem o próprio Paulo, para ser aceite. Não é? O verdadeiro evangelho é a vida, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Não é? Nas simples más maneira. Mas esta é uma mensagem exclusiva. Os falsos mestres podem acreditar que sua mensagem é superior aos apóstolos. Mas o apóstolo João deixa claro, esta mensagem vem diretamente do próprio Cristo. Reparem, no versículo 5, ele continua a dizer, dele, Jesus, ouvimos e transmitimos a vocês. Então isto não sou eu, diz o João. Esta mensagem que eu estou a dizer, estas dolorosas verdades que vos vão magoar, não são minhas. Vêm diretamente de Jesus, através do apóstolo, que é um enviado, que é o significado do apóstolo, não é? Os falsos mestres, na realidade, por sua conduta e influência, negaram a mensagem de Jesus Cristo, que eles afirmavam seguir. Reparem que em João, o mesmo autor, no capítulo 1, disse, no versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o único Filho, que é Ele mesmo Deus, e está em estreita relação com o Pai, o tornou conhecido. Eles estão a dizer, Deus que se tornou carne e nós vemos a sua glória, é o que estamos a prestar testemunho a vós. Porque lembram-se que nos primeiros 4 versículos eles estavam a dar testemunha ao Jesus eterno encarnado. E que Ele próprio está com Deus e que nos permite ter comunhão com o Pai também. Se lembram? Então a pergunta era muito simples. Eles iam ouvir a mensagem destes falsos mestres. Muita gente pode falar e vos convencer de muita coisa.
Mas agora, iam ouvir a mensagem destes falsos mestres ou a mensagem dos apóstolos, que está aqui? Toda a Bíblia. A pergunta era essa. Este é o impacto do primeiro verso. A razão para a propagação destes falsos ensinamentos e hábitos e comportamentos pecaminosos é que eles não confiaram, não receberam a sua instrução diretamente dos apóstolos, das Escrituras, mas sim destes mestres que falavam de serem superiores e tudo mais, e foram enganados e foram abandonados. Eles depois abandonaram a igreja. Okay? Depois de fazer aquele dano todo, até amanhã. E a igreja ficou toda em caos. Com os crentes ali inseguros. Eu sou salvo? O que é que está a acontecer? A má conduta dentro da igreja foi uma falsa ideia de quem Cristo é e é a última análise de quem Deus é. Porque João escreve apenas alguns versículos depois, no capítulo 2, versículo 23, reparem, todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. E no final desta carta, não precisam de lá virar, mas no capítulo 5, versículo 12, João escreveu, quem tem o Filho tem vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Então, assim o apóstolo João quer excluir qualquer diferente ideia que as pessoas tenham acerca de Jesus Cristo. Porque pensar, e este é um dos pontos que eu quero fazer, pensar corretamente acerca de Deus nos leva a viver corretamente para Deus. Quanto mais umas pessoas se conhecem, mais são sensíveis a umas às outras, e as necessidades de cada um, e a relação cresce, não é? E nós necessitamos então de conhecer o nosso Deus, quem Ele é, através da palavra escrita, para sabermos como o agradar. Agora vêm outras pessoas a dizer, ai, Deus diz isto, Deus diz aquilo e tal mais, e vocês, onde é que isso está? Onde é que isso está? E é aí que nós temos de ter cuidado e não cair na mesma armadilha que estes nossos irmãos caíram, que é acreditar em falsos profetas. Então, João, diz-nos, por favor, qual é a ideia correta de Deus. Se realmente nós precisamos ter a ideia correta de Deus, para o agradar e ser mais sensíveis aos pecados, qual será a ideia que temos que ter de Deus? Ele nos diz, Deus é luz. Isto quem Deus é? Ele é luz. Nele não há treva, ou escuridão. Não há treva. Alguma. Nenhuma escuridão. Nenhum pecado. Puro, bom, perfeito, santo. Santo, santo, santo. E muitos de nós ainda fomos ensinados como crianças, não sei se alguns de vocês sabem, o Pai Nosso de cada dia nos dai hoje. Não sei se também ali em Angola também tem, mas aqui como nós fomos já desde pequenitos, em catequeses, na religião católica, orar o Pai Nosso, não é? E eu ainda sei, claro, agora como crente, mas mesmo não sendo crente, sabia, Ave Maria e tudo mais. Mas já repararam como é que a oração começa? Antes de até chegarmos ao pão nosso de cada dia, e perdoa-nos as nossas ofensas, o que é que ele diz no princípio? Pai nosso, que estás nos céus. E depois? Santificado seja o vosso nome. O que vem depois tem que ter essa primeiro objetivo nas nossas petições. Tu és santo. E o meu nome é santo. E o teu reino é santo. E a sua vontade é santa. Deus tem que estar primeiramente antes de qualquer petição. Ai, o pão também é bom e Ele nos dá. Perdoar-nos, Ele perdoa. Mas antes de mais, temos que saber quem é o Deus que estamos a lidar. É um Deus santo, perfeito. Ele é tão santo, tão superior e perfeito que ninguém o pode ver e viver. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e 16, diz assim: Ele é o bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. É o Deus Pai. É por isso que precisamos da revelação de Cristo para vermos cara a cara, como o Filipe nos disse, mostra-nos o Pai, já é suficiente para nós. Ele disse, Filipe, já estive contigo tanto tempo e não sabes que quando tu olhas para mim vejo o Pai. Porque ninguém pode ver o Pai. É a revelação no Filho. E Ele tem impressão da substância. E a principal razão que nos impede de superar os nossos pecados habituais é esta, é a falta de conhecimento sobre quem este Deus é. Sua santidade.
É essa a primeira razão porque nós vivemos em pecado habitual. O que resulta o quê? Numa ideia fraca, minúscula de Deus. Não é? O que nos leva a não ter medo dele quando fazemos algo mal. O que nos leva a ofendê-lo, a desobedecê-lo. Pois quanto mais o conhecemos, mais sensível nós nos tornaremos ao pecado. Porque sabemos que é uma ofensa, uma transgressão da sua lei, e que quando ofendemos não estamos a ofender um ao outro, mas primariamente estamos a ofender Deus. Lembram-se de Davi, Batsabé, traiu a mulher do Uria, não é? Levou, escondeu o seu pecado, não é? Depois, o que aconteceu? Tentou lá pô-lo na batalha, trouxe para casa para tentar ficar com a mulher, não conseguiu. O plano foi então enviá-lo para a frente do exército, morreu. Depois o que aconteceu? O profeta Natan veio, contou aquela parábola, não vou contar, mas só para dizer o seguinte: ele teve consequências do seu pecado e no seu arrependimento. No Salmo 51 ele disse o quê? Pequei só contra quem? Contra ti. Porque Deus é que disse que o adultério está errado. Então a primeira razão que nos ajuda a superar os nossos pecados é ter esta visão alta de Deus, que é santo, numa luz. E sabemos outros exemplos nas Escrituras, e peço a vossa ajuda agora, em que as pessoas não levaram Deus a sério, como santo, e sofreram. Sabem de alguma... Tem muitas, mas sabem de alguma ocasião nas Escrituras, de algum exemplo, onde uma pessoa ou várias pessoas não consideraram Deus santo e sofreram? Sabem? Temos essa de Moisés, quebrou a rocha quando devia ter falado. Não é que ele morreu, mas não pôde entrar na terra prometida. E o Ananias e a Safira? O que aconteceu? Mentiram ao Espírito Santo, a Deus? Mortos. Certo? Tem vários lugares onde as pessoas não consideraram Deus santo, desobedeceram Nadab e Abiú no templo. Lembram-se? Ofereceram um fogo estranho. Morreram. Depois tem aquele outro, já não me lembro o nome dele, não sei se era Uza, tocou na Arca da Aliança, enquanto ia a cair, tocou, morto. Tem um famoso teólogo, já morreu, era um dos meus favoritos, o pastor R.C. Sproul, não sei se é assim que se diz em português, mas ele lá ele tem uns estudos nos atributos de Deus, na santidade de Deus e tudo mais. E ele até disse que o Uza pensava que a lama era mais suja que a mão dele. Porque se fosse a cair a Arca da Aliança no chão, ia difamar a aliança. Mas não. O pecador ainda é mais pecador que a lama. Que a lama foi posta ali por Deus e está a fazer o que tem que fazer. Compreendes? Mas ninguém tinha que tocar. E se vamos a reparar no contexto, eles não seguiram as instruções que deviam ter seguido. Então o Davi foi lá ver ao livro como é que tinham que manobrar a Arca da Aliança e fizeram certo. Pois. Mas só para vos dar o ponto que Deus é um Deus santo. Então, quanto mais reveramos Ele, mais vamos estar sensíveis ao pecado. Porque Ele é luz, não há escuridão nele. Falta de conhecimento sobre quem Deus é, conforme revelado pela Bíblia, é a principal razão porque algumas pessoas vivem em pecado. A segunda razão, continuemos, que nos impede de superar nossos pecados é a falta de comunhão. Não só com Deus, em versículo 6, mas também com a igreja, versículo 7. Reparem nos versículos 6 e 7. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado. E a palavra comunhão, que nós temos aqui nas nossas Bíblias, carrega o significado de uma relação próxima. Uma relação próxima, uma comunhão, uma associação entre pessoas. E a palavra andar, por sua vez, carrega o sentido de andar continuadamente. É um estilo de vida. Andar em comunhão com Deus, compreendem? É um estilo de vida. A implicação aqui é que alguns na igreja estavam alegando ter uma verdadeira relação com Deus, comunhão com Deus, e justificando o seu estilo de vida pecaminoso.
é aí que fez os outros cair. Chegando ao ponto de influenciar até os outros crentes a desprezar os mandamentos de Deus. Reparem, no capítulo 2, versículo 4. Chegando ao ponto de influenciar outros a desprezar os mandamentos de Deus. No capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço Deus, não é? Mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. O apóstolo João até os avisa no capítulo 3, versículo 7. Reparem comigo, por favor, no que ele disse. O João até os avisa a dizer, filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, Jesus, é justo. Já encontraram pessoas que dizem ser cristãos, mas não fazem nenhuma tentativa de agradar a Cristo nas suas vidas? Tem muitas. Vão aqui a esta igreja ao lado, pergunta a elas se elas são todas cristãs. 90% delas que vão ali à igreja católica vão dizer que são. Mas durante a vida, durante a semana, estão a viver para o diabo. Vivem como o diabo. Até tem estas missas que temos até perto do Natal. Sim, missa do parto e tudo mais. Aquilo, tu vais para lá, sais, estás a tomar a beteira. Tem barracas na rua. Tem barracas na rua, na igreja. Isso não é nem toda a gente que diz Senhor, Senhor, herdarão os reinos do céu. E algumas vezes, se não tivermos cuidado, acabamos como alguns clientes desta carta. Seguimos o exemplo de pessoas que respeitamos e pouco a pouco, com pequenas coisas, fofocas, calúnias, vaidade, imoralidade, acabamos por participando. O irmão vê aquele tipo de filmes. Então também posso ver. A irmã veste-se daquela maneira. Então também posso me vestir. Não é? Uma pessoa que eu respeite, não é? Mas não, nem eu. Se virem-me a fazer qualquer coisa, vocês que imitem o Cristo que está em mim, não me imitem em mim. Então, tudo o que reflete Cristo, imitem. Ok? Tudo o que reflete o Sandro, pecador, não imitem. Mas se a vida de tais pessoas que respeitas e aceitas conselhos parecem estar de desacordo com a vontade de Deus revelada na Bíblia, então este tipo de pessoas são como estes falsos mestres. Que João diz que são do mundo e, portanto, falam do ponto de vista do mundo e o mundo os ouve. Imaginem que eu, casado com a minha esposa, digo, eu amo a minha esposa, gosto de estar com ela e tudo mais, mas ando com outras mulheres, estou a fazer coisas, a pensar coisas em lugares que não deveria estar. Acham que isso ia provar o meu amor por ela? Não. E há pessoas que fazem o mesmo com Deus. Eu amo Jesus. Ele é o amor da minha vida. Mas depois não vivem para Ele. Estão em lugares, dizem coisas que são profanas, fazem decisões pecaminosas, então não têm qualquer relação, comunhão com Jesus. Qualquer. E essa pessoa, segundo o apóstolo João, no versículo 6, não está vivendo na verdade. Versículo 6. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, no escuro, mentimos e não praticamos a verdade. Essa pessoa está no escuro. Pessoa que só vive em pecado, continuadamente, habitualmente, anda no escuro. E sabem qual é o problema quando nós andamos muito tempo no escuro? Os nossos olhos começam-se a habituar, não é? Se a acostumar. Quando estamos num quarto muito escuro, às vezes tem uma luzita assim, e os olhos começam-se a acostumar. E é também como o pecado. Quanto mais nós pecamos, a consciência fica... Tem um nome, já... Atonizada. Como? Atonizada, isso mesmo. Seared, em inglês. Atonizada. E depois ficamos menos sensíveis ao pecado. É assim, a vida na escuridão. Nós nos habituamos. Deixa de ser pecado também, então está já catorizada. Certo. Deixa de ser pecado. É isso. Normal. E é o que vamos descobrir depois, porque depois no verso ele diz, se alguém diz que não tem pecado, quer dizer que tinha implicação alguém que dizia, não está nada de errado comigo. Que nós vamos lá chegar. Mas é isso. Os olhos começam-se a habituar ao escuro e quanto mais você tempo pratica, menos sensível fica. Eu achei uma ilustração online e adaptei um pouco. Era um pouco longa, encurtei um pouco. Pus um pouco do madeirense ali na coisa e eu vou ler que eu achei útil. Está bem? Imagina que estás perdido numa floresta durante uma noite, nublada e escura.
Não tens o teu telemóvel para ser usado como lanterna. É tão escuro que não consegues ver a mão à frente da tua cara, não é? Está tudo escuro. E enquanto estás a dar passos na floresta, acabas por caminhar tão longe que já nem sabes que direção vieste. De repente, ao longe, aparece um homem atravessando a floresta com uma lanterna. Sabendo que ele pode ser capaz de te ajudar, tu cuidadosamente começas a caminhar ao seu encontro. Ao encontrares o homem com a lanterna, ele diz que conhece bem a floresta como a palma da sua mão e que está disposto a te ajudar a sair da floresta para um lugar seguro. A única coisa que precisas de fazer é segui-lo bem perto, enquanto ele brilha a sua luz para conseguires ver. Agora, a pergunta que eu quero fazer-te é: seguirás este homem que é capaz de dar luz, ou continuarás a andar no escuro, embora saibas que o homem com luz pode te levar à segurança? E esta é a nossa caminhada com Cristo. Quanto mais perto dele, mais sensíveis ao pecado, mais santificação e santidade. Quanto mais longe, a escuridão, tropeção e, se não forem com cuidado, perdem-se. Não é? No escuro. Nosso conhecimento da luz não nos fará bem. Saber isto não nos fará bem. Praticá-lo, obedecê-lo, andar perto, nos fará bem. E esse é o ponto. Como é que podemos dizer que seguimos a Cristo se estamos tropeçando no escuro e recusando seguir as suas instruções, seus mandamentos, seus avisos? Estes falsos mestres andavam na escuridão e era evidente que não tinham comunhão com Deus. Jesus advertia este tipo de pessoas, lembram-se? Dos falsos profetas, o que é que ele disse? Como é que nós sabemos? Saibam pelos vossos quê? Como é que nós sabemos estes falsos profetas? Cuidado com os falsos profetas, disse Jesus em Mateus 7, 15 e 16. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E ele diz: vocês os reconhecerão por seus frutos. E já repararam no contraste que tem lá, no versículo? Feito entre os que andam nas trevas e os que andam na luz. Tem um contraste. Uns andam nas trevas, na escuridão, outros andam na luz. Mas qual é o que tem comunhão genuína com Deus? É os que andam na luz. E agora, como podemos então caminhar na luz? Em primeiro lugar, temos um modelo. Temos um modelo, Jesus Cristo. Alguém que podemos ver, aprender e copiar. O Cristiano Ronaldo tem muitos ídolos. E muita gente quer o copiar. E estar com ele, ter a assinatura dele, ver o seu museu. E fazem tudo e mais alguma coisa neste mundo para conhecer o seu ídolo e ser como ele. Nós temos o ídolo que é o Cristo, não é o cristiano. Então, nossa ideia é adorar e modelar a nossa vida quanto à dele. Com a ajuda do Espírito Santo, nos tornarmos mais como Cristo. Temos um modelo. Ele afirmou ser a luz do mundo, não foi? Então, se for para caminhar na luz, temos que seguir a luz. Ele disse que era a luz do mundo. Ele disse que aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8. Ele disse também, em João capítulo 12, 46, eu vim ao mundo como a luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Temos Jesus Cristo. Em segundo lugar, observe que andar nas trevas, no versículo 6, ou na escuridão, é igual a não viver pela verdade. Compreendem? E esta verdade é o quê? É a palavra de Deus, que também é uma luz. O que é que diz o Salmo 119, 105, não é? Diz-nos, a tua palavra é o quê? Lâmpada, que ilumina os meus passos, e luz, que clareia os meus caminhos. Então tem a verdade. Temos Jesus. Lembro-me de um pastor americano chamado John Piper. Ele é americano, não é, Alex? O John Piper. É americano. John Piper. É americano. O John Piper é um bom pastor e deve ter sermões com as legendas também. Mas ele disse-me uma coisa numa entrevista que eu gostei. E ele disse-me uma frase muito simples. Ele diz: ou a Bíblia vai mantê-lo longe do pecado, ou o pecado vai mantê-lo longe da Bíblia, da palavra. E é sempre uma coisa que nós temos que entender. É como uma balança. A palavra de Deus, não é? E o nosso pecado. Notem o versículo 6 do capítulo 2. Diz assim:
aquele que afirma que permanece nele, que é Jesus, deve andar como ele andou. Então, toda a vez que és tentado a pecar, faz esta pergunta. O que é que Jesus faria nesta situação? Eu agora vou pôr a minha filha aqui envergonhada. Não sabia que ia estar aqui. Mas a minha filha, na parte de trás do seu telemóvel, tem What would Jesus do? Tem o acronónimo, o que é que Jesus faria? Atrás do seu telemóvel. Ela vai para a escola e tem aquele... Não lhe pedi para fazer isso. Mas ela, sempre que tem aquele intervalo, olha e diz o que é que Jesus faria. Para se lembrar realmente que estará ali para ser uma luz naquele pequeno lugar. E eu só pus isto ontem à noite, mas eu acho que também foi uma boa ideia. Para estarmos sempre a pensar como é que Jesus reagiria, faria, diria nestas situações, no casamento, nas relações, todos os aspectos da nossa vida. Mas uma das razões que nos impede de superar nossos pecados é a falta de comunhão, como disse. Falta de um relacionamento próximo com Deus, com Ele, através de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. E em outras palavras, o segredo para ter vitória dos nossos pecados, que nós lutamos, é andar em comunhão com Deus, versículo 6, mas também andar em comunhão com o seu povo, a igreja, versículo 7. Diz, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, ok, estamos a fazer o que é certo, o que é que nos leva a fazer? Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sabem como é importante estarmos aqui? A ouvir a palavra de Deus. Esta comunhão é importante. Não há uma maneira de vocês dizerem eu quero estar com Deus, mas não quero estar com o seu povo. Não, são interligados. Ok? Porque vocês servem Deus através da igreja. É assim. Nós todos temos um papel neste planeta. E a igreja é fundamental. A igreja é a noiva de Cristo. Então vocês não podem desprezar os irmãos e a comunhão. Agora, esta verdade sobre os nossos pecados serem purificados pelo sangue de Cristo não deve motivar-nos a pecar ainda mais. Já estou salvo, purificou-me o sangue de Cristo, purificou-me, salvou-me, vou viver no pecado e eu sei que me posso arrepender e confessar mais tarde. Não é isso. Nos deve motivar a ser mais santos, que é o contrário. Porque aquele prazer momentário custou o sangue de Deus, de Jesus, na cruz. Compreendem? Aquele sangue que foi derramado foi suficiente para cobrir aquele prazer momentário, aquele pecado. E quando comparam, faz sentido. Então, a próxima vez que vocês estão prestes a ser tentados para pecar, pensem, valeu a pena Jesus ter derramado o seu sangue por isto que eu quero? Valeu? Não. E isso vos ajudará a superar os vossos pecados. A tua obediência aos mandamentos de Deus mostra o quanto o amas. Compreendes? E prova se tu realmente tens comunhão genuína com Ele. Reparem comigo o que João escreveu no último capítulo desta carta, capítulo 5, versículo 3. Ele disse, porque nisto consiste o amor de Deus. O amor a Deus. Porque nisto consiste o amor a Deus. Em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Dizes amar Deus? Segue os mandamentos. Não é? Podem voltar ao primeiro capítulo. Agora, isto significa que vamos ser perfeitos? Ai, Sandro, isso parece que queres que nós sejamos perfeitos. Não. O que nos leva a considerar a próxima razão que nos impede de superar os nossos pecados, que é uma falta de preocupação com o pecado. Versículo 8 e 9. O apóstolo João continua a dizer, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos ser perfeitos? Não. Não vamos ser perfeitos. Não vamos ser perfeitos. De facto, se alguém afirma, é o que ele está a dizer, que não tem pecado, foi o que ele disse, não é? Se alguém afirma não ter pecado, que está em pecado, enganaram-se a si mesmos e a verdade não está neles. E então agora começamos a entender o tipo de mentalidade que eles tinham. Estas pessoas que ele está agora a tentar refutar.
estamos a começar a entender que eles afirmavam ter comunhão com Deus, viviam vidas pecaminosas, porque eles pensavam que não estava nada errado com o que eles estavam a fazer. Não tenho nada errado, não estou a pecar, isto não é pecado. Não é pecado, e só estou frustrado. Estou frustrado, chateei-me, não estou zangado. É zangado, é pecado, não é? Já ouviram alguém dizer, não, só estou desiludido. Não, ficaste zangado porque não tiveste o que querias. A pessoa não mostrou expectativa ou interesse, é zangado. E é isso. Falta de preocupação com o pecado. Eles pensavam que não estava nada de errado com eles. Eles não se viam como pecadores. Aos seus olhos não havia nada de errado com as suas crenças, os seus comportamentos, nada. E então o sangue de Cristo que nós acabamos de ouvir, que purificava os pecados, não é relevante para eles. A cruz não é relevante. Para uma pessoa que pensa que não tem pecado, não é. Então não precisa de salvação. E é este o ponto. Se o pecado não te incomoda, se é irrelevante, então também estás enganado. Podes afirmar ser cristão tudo o que quiseres, mas se o pecado não te incomoda e tu achas que estás bem, o que é que ele nos diz? Estás enganado. Estás vivendo uma mentira e pior, João diz que a verdade não está em ti. Agora, por outro lado, vamos dar um pouco de desespero. Também já estamos quase a chegar ao final. Mas, se o pecado te incomoda, mesmo quando estás lutando para superar o pecado, estás tentando, sabes que isto é pecado, estás numa batalha e incomoda o pecado, então é um bom sinal porque tens o Espírito Santo dentro de ti que está-te a convencer do mal que estás fazendo, a trazer culpa na tua consciência e a prova que o Espírito está operando. Vê se vocês se identificam com o apóstolo Paulo, um dos homens mais usados por Deus, não é? Quando desabafa das suas lutas contra o pecado, não precisam de virar lá, mas eu vou-vos ler Romanos 7, versículo 15 e 25. Ouçam o que o apóstolo Paulo diz. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Ai, miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Ele também batalhou contra o pecado. Então, apóstolo Paulo, isto é o apóstolo Paulo, escreveu a maior parte do Novo Testamento. Então o ponto é este. Quando tu pecas, tens um remorso genuíno que ofendeste o teu amado, que desiludiste, esse sentimento genuíno, remorso genuíno que ofendeste o teu Senhor. Tens vontade de fazer o que é certo? Ou estás como os falsos mestres? Não há preocupação. Se tens remorso pelo teu pecado, então precisas de fazer o que ele nos diz no versículo 9. Reparem. Confessá-lo ao Senhor. Não é? Ele nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. É isso. Confessa. Não é a confissão que aqui a igreja ao lado nos vai dizer que é. Não é ir a uma cabine anónima com ter um padre lá dentro, não é? E confessar os seus pecados ao padre. Não é isso que estamos a falar, essa confissão. Aliás, confissão, a palavra confessar vem do verbo grego homolegeo, que significa dizer a mesma coisa. Logeo significa dizer, homo é igual, a mesmo. Homo. Você dizer a mesma coisa que Deus diz. Então, como é que é confessar? Confessar é assim. Quando Deus, em sua palavra, diz que uma coisa é pecado,
e o que estás a fazer é pecado, tu ficas do lado de Deus. Tu estás a dizer, você está certo, Senhor. Tu vens para o lado de Deus, olhas para ti próprio, o que estás a fazer, e tomas do lado de Deus. Você está certo, Senhor. Eu digo a mesma coisa que tu dizes. Isto que eu estou a fazer é pecado. Compreendes? Tu viras, tomas do lado de Deus, olhas e dizes, ele não precisa de mais informação. Ele sabe do teu pecado. Compreendes? Ele quer é que tu compreendas, arrependas, quer mudar a tua mente, confesses, dizer o mesmo que ele diz do teu pecado, biblicamente. Não como o mundo. E então assim é que é confessar. Tu dizes o mesmo que Deus diz na sua palavra acerca do que tu acabaste de fazer. Ok? E o versículo continua a nos dar a razão pela qual serás perdoado. Se fizeres isso, se confessares. Não porque tu és fiel. Ou mereces. Não. Porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Só depende dEle. Só depende dEle. Então, só o entendimento certo de quem Deus é, resumindo um pouco, à luz de Sua palavra, leva à devida comunhão com Ele e a Sua Igreja, e depois juntos procuramos imitar seu Filho, Jesus Cristo, que por sua vez nos torna mais sensíveis ao pecado e dispostos a confessar os nossos pecados a Ele, em oração. Mas por vezes duvidamos mesmo, não é? Às vezes o pecado é tão grande que nós duvidamos. Duvidamos se realmente temos perdão após a confissão. Parece demasiado simples, não é? Isto é só confessar e Ele perdoa. Às vezes temos esta dúvida, falta-nos a certeza. O que nos leva a considerar a última razão que nos impede de superar os nossos pecados, que é a falta de certeza do perdão. E João não quer que as pessoas tenham falta de certeza. Se confessarem os seus pecados, vão ter perdão. Reparem nos últimos versículos. O versículo 10 e do capítulo 2, versículo 1 e 2. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus o mentiroso e Sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, ouçam, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabem, existe uma falsa garantia, uma falsa esperança, uma falsa certeza que estes falsos mestres tinham, porque eles estavam convencidos que tinham comunhão com Deus, que não têm, o versículo 6 nos diz. Estavam convencidos que não tinham pecado, no versículo 8. Não estavam enganados. E neste versículo 10 aprendemos que eles alegavam ser incapazes de pecar. Não só que eles não são pecadores, mas que são incapazes de pecar. Diz no versículo 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado. Eu não sou assim. Eu já conheci pessoas assim. Não, eu não vivo assim, como tu. Vais ver? Não só não admitem ser pecadores, também não, tudo o que a sua vida, o estilo de vida, não é pecado. E João não tem vergonha de dizer que eles ou qualquer pessoa que acredite em tal noção faz de Deus um mentiroso. Reparem. E Sua palavra não tem lugar nas suas vidas, que é o que ele diz. Observem que a ênfase de João não é que eles são mentirosos, que é verdade também, não é? Mas que eles fazem de Deus um mentiroso. O que é que Deus diz na Sua palavra? Todos pecaram. E estão destituídos, não é? Estão destituídos da glória de Deus. Então quem eu vou acreditar? Nos falsos mestres ou em Deus? A razão pela qual ele estava escrevendo todas estas coisas dolorosas, que agora se calhar está a ser doloroso para nós também, não só pela umidade que temos aqui, foi por esta razão, que é o versículo 1 do capítulo 2. Filhinhos, meus filhinhos, eu escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Para vos ajudar a não pecar, a superar os vossos pecados. Mas toda esta conversa de sobre pecado, poderia desanimar alguns deles. É difícil. Porque eles provavelmente fizeram muita porcaria. Estão desanimados. E ele tem um carinho especial, filhinhos na fé. Que é o que quer dizer, não quer dizer que são todos filhos dele, não é? Filhinhos na fé, é carinhoso, pastoral, filhinhos na fé. Eu tenho preocupação com vocês, eu quero edificá-los, dar-vos certeza, segurança. Ele queria lhes dar garantia, a certeza que este pecado foi perdoado, estes pecados. Porquê? Eles têm um intercessor. Esta é a razão, esta é a certeza e a garantia do vosso pecado perdoado. Eles têm um intercessor junto ao Pai Jesus Cristo. E a mesma palavra por trás dessa, a mesma ideia por trás dessa palavra intercessor é advogado.
Ele é o nosso advogado. Já ouviram essa expressão? É advogado. E o que faz um advogado? Ele nos representa e defende-nos. Nós temos alguém que nos apresenta e defende-nos perante o Pai. Jesus Cristo. E é essa palavra. Ele terminou a sua obra na terra, mas continua numa obra de intercessão por nós, quando pecamos. Ele tem uma obra inacabada no céu, ele nos representa diante do trono de Deus como um sumo sacerdote. Ele se compadece de nossas fraquezas e tentações e nos dá graças, em Hebreus nos diz. Como o nosso advogado, ele nos ajuda quando pecamos. Quando confessamos os nossos pecados a Deus. Então a ideia é que temos um intercessor, alguém que defende o nosso caso diante de Deus. E agora tem esta palavra esquisita, propiciação. Não é? Porque só Ele é capaz de nos ajudar, porque Ele é o nosso advogado. E por que razão? Porque Ele, versículo 2, é a propiciação pelos nossos pecados. Palavra esquisita. Ainda há pouco tempo falamos nisso, não foi, Leonardo? Então permitam-me contar, já quase a acabar, uma história que eu li que nos vai dar uma ideia sobre o que isto significa, esta palavra, propiciação. Em vez de dar uma leitura académica, vou-lhes dar uma história. O Pedro estava nos seus 20 e poucos anos, quando começou a namorar a Andreia. Uma rapariga que conheceu no trabalho. Ele tinha fama de ser um pouco aventureiro, este Pedro. Havia momentos em que até a Andreia pensava que ele, por vezes, era um pouco maluco demais. Um dia o Pedro levou a Andreia para sair à noite. Discotecas, bares, uma bebida aqui, outra ali, e o Pedro ficou meio bêbado. Mas mesmo assim, no final da noite, decidi conduzir o carro para pôr a Andreia em casa. Depois, aconteceu o impensável. O Pedro, ao conduzir o carro na via rápida, perdeu o controle, esbarrou num poste e o carro captou 1, 2, 3 na via rápida. Quando o carro parou, pernas para o ar. Fumo saía do motor, rodas ainda a girar, estilhaços de vidros por todo o lado, roupas, carteiras, todo o lado. Pedro, Andreia, inconscientes. Algumas horas depois, o Pedro acorda no hospital, dores de cabeça, corpo a doer, ainda meio atordoado da bebida alcoólica, a tentar lembrar-se do que aconteceu. Uma enfermeira passa ali e ele pergunta à enfermeira: como está a minha namorada? O nome dela é Andreia, ela estava comigo no carro. Ela diz: infelizmente não são boas notícias, ela está paralisada. Nunca mais voltará a andar. Posso vê-la? Disse ele. Não. A família dela pediram expressamente para proibir de ter contacto com ela. Algum tempo depois, já recuperado, ele recebe uma carta do advogado da Andreia. Dada a sua incapacidade permanente, a Andreia iniciou um processo judicial contra ele. O Pedro pergunta-se como pode ter sido tão estúpido. Ter conduzido naquele estado. Foi apenas uma noite, mas mudou tudo. A vida da Andreia foi afetada para sempre. E agora ele não sabe como viver consigo mesmo e não faz ideia do que fazer. Há 3 fatores nesta situação. Primeiro, há uma ofensa. O Pedro agiu de forma irresponsável ao conduzir o carro bêbado. Segundo, há uma pessoa ofendida, a Andreia, que está extremamente zangada, não é? Paralisada, e com razão. E terceiro, há um ofensor, que é o Pedro, que sabe que é culpado, ele está profundamente arrependido do que fez, mas isto não muda o facto que a Andreia, por causa dele, ficou paralisada para toda a vida. E também não muda o facto que os advogados estão a preparar um processo judicial, uma ação judicial contra ele. Não vai mudar. Então, o que sucede naquela situação? O Pedro contrata um outro advogado, não é? E o seu advogado fala com o advogado da Andreia sobre o que seria necessário para resolver este caso. A discussão gira em torno de uma só questão. O que é necessário para satisfazer a Andreia? Só isso. O que o Pedro pensa não importa. Tudo gira em torno da Andreia.
Tudo depende do que ela quer, porque ela foi a ofendida e prejudicada. Suponhamos que os advogados, ao falarem com a Andreia e a sua família, chegam a uma quantia monetária que seria aceitável para a Andreia. O pagamento dessa quantia seria uma propiciação. Uma propiciação é um pagamento oferecido para apaziguar a ira de uma pessoa ofendida. Satisfazer a necessidade de justiça para resolver o caso. Compreendem o que é a propiciação? Como o nosso pecado é uma ofensa contra Deus, logicamente é só Deus que tem o direito de determinar o que deve ser o pagamento dos nossos pecados. A propiciação do nosso pecado contra eles. E qual é o salário do pecado? Morte. Mas a questão é o que satisfará a Deus então? O que satisfará a Deus? Jesus Cristo. É o único. Sua morte. Sua vida perfeita que não conseguimos ver. Sua ressurreição para nos demonstrar que matou a morte e foi aceite a propiciação do Deus Pai. Ele é que toma o lugar no tribunal, quando nós temos uma sentença de morte. Ele é que senta-se na cadeira elétrica. Compreendem? E nós somos inimigos e culpados. Mas ele ama o mundo de tal maneira, não é? Para que todos aqueles que creem no seu Filho, não é? Tenham vida eterna. Não pereçam, mas tenham vida eterna. E as pessoas já pensam, isso é uma ira injusta. Não. Imagina se alguém fizesse algum mal às minhas crianças e não tinha uma ira justa. De justiça. Não acham? Deus é justo. É uma ira justa. Deus é perfeitamente justificado em nos condenar no pecado. Porque nós ofendemos eles todos os dias. Temos uma dívida enorme, enorme. Mas Jesus tem crédito limitado. Ele paga a tua sentença, paga a tua, através do arrependimento e fé. Realmente Ele, só Ele, o pode fazer isso. Ser a nossa pagamento, a nossa propiciação pelo pecado. Compreendem? Ele satisfez a ira de Deus para connosco na sua morte e ressurreição. E uma das razões pela qual achamos difícil superar os nossos pecados é por causa da nossa falta de certeza do perdão. E espero que agora tenham certeza. Não há hipótese. Ele perdoou-nos. Ok? Ele é o nosso advogado. E este sacrifício está disponível para toda a humanidade. Em versículo 2, não somente pelos nossos, todo o mundo. Ok? Todo o mundo, raça, fêmea, macho, fêmea, asiático, africano, toda a gente. Então, isto significa que se não tens o sacrifício de Cristo como propiciação dos teus pecados, tu precisas vir a Ele. Confessar com a tua boca que Ele é o Senhor, acreditar no teu coração que Deus ressuscitou dos mortos, e então serás salvo. Romanos 10, 9. Então, tem estas perguntas em mente da próxima vez que estiveres lutando contra o pecado. Estou fazendo um esforço para conhecer Deus através da sua palavra? Estou-me esforçando para andar em comunhão com Ele e a sua igreja? Estou cada vez mais preocupado com o pecado em minha vida, confessando-o? Tenho certeza do perdão por meio de Jesus Cristo, o meu advogado? E estas são algumas das razões que nos impedem de ter vitória e nos ajudam a ter vitória. Se nós termos estas 4 razões firmemente fundadas em nossas mentes na próxima vez que vamos deliberadamente pecar, ok? Que Deus nos ajude nesta batalha e nos use para a sua glória. Amém. Oremos. Grande Pai, sei que é muito para aprender, mas a sua palavra é tão rica, tão rica, tão rica. É tão rica. Nos transforma, nos equipa, nos convence, nos corrige, nos treina para sermos homens de Deus. E pedimos, Pai, que seja essa a sua vontade. Nós sabemos que é a sua vontade, mas que seja a nossa vontade também. Então agora, enquanto dirigimos outra vez em cântico, ajuda-nos, Pai, a nos lembrarmos que todo o pecado é uma ofensa contra Ti. E que, Pai, nos ajudas através do Espírito a matar o pecado que está em nós, através destas várias escrituras que são luz para os nossos pés. Então pedimos agora que estejas continuamente connosco enquanto prosseguimos esta semana a tentar caminhar nessa luz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.